Olá, guerreiro e guerreira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula aqui de Direito Constitucional, começando do zero, né? Uma aula para você que está iniciando seus estudos no mundo dos concursos públicos. Meu nome é Anésio Andrade, sou delegado de polícia e professor aqui do Alfacom. E a gente vai bater um papo aqui sobre ditames preliminares, sobre conhecimentos, noções introdutórias sobre o direito constitucional. Bacana? Então, primeiramente, quero te parabenizar pela sua decisão de iniciar os seus estudos para concurso público. É uma caminhada difícil, uma caminhada árdua, mas que com certeza vai lhe trazer bons frutos, vai lhe trazer uma independência financeira, uma independência profissional, uma possibilidade de vida melhor e conhecimento, que também é algo muito importante, não é verdade? Pois é, aqui o Alfacom, nós nos preocupamos com você que está iniciando seus estudos, que começou a estudar agora, que quer conhecer um pouco mais do mundo dos concursos públicos. Por isso, nós vamos iniciar essa série de aulas aqui, inclusive Direito Constitucional, começando do zero, para que você tenha uma noção, para que você tenha uma ideia da matéria, como que isso se dá, como que é a cobrança, como que é o universo dos concursos públicos, algo que hoje em dia está bastante profissionalizado. Então, eis que você decide estudar, né, um concurso determinado, você abre o edital e você vê lá a matéria Direito Constitucional. E você não sabe do que se trata, não conhece ou sabe pouco, ainda que na sua faculdade, na sua graduação ou em algum momento da sua vida você já teve contato com alguns termos, você não consegue entender como funciona e principalmente aplicar isso para o concurso público, né? O conhecimento teórico ele tem que ser adaptado para o mundo dos concursos para que você tenha sucesso nas provas. Então a ideia nossa é essa, te apresentar aqui o direito constitucional, trazer algumas noções básicas e também a gente vai aproveitar para fazer algumas questõezinhas só para você já entender como que esses itens eventualmente podem ser cobrados no concurso público, beleza? Então, primeiro, tenha noção que isso é mais do que normal, é normal você iniciar um conhecimento novo, ficar com dúvidas, não entender muito bem. Isso todo mundo já passou por isso, todo mundo que já passou em concurso começou assim. É igual uma arte marcial, né? O faixa preta ele foi faixa branca um dia, ele teve que começar, teve que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é importante, mas mais importante do que ele ainda é a continuidade. Que você não desista, que você continue e que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Bacana? Belezinha? Então o que a gente vai fazer? Como eu falei para você, trabalhar com itens introdutórios, né? Com itens iniciais do direito constitucional, começando do zero, né? Como eu falei para você, meu nome é Anésio Andrade. Esse aqui é meu Instagram, caso você tenha interesse aí, né, de seguir a gente nas redes sociais. Eu sempre estou postando conteúdo, sempre estou postando informações sobre as carreiras policiais. Essa aula não é direcionada exatamente para as carreiras policiais, mas a gente sabe que o público aqui do Alfa, a maioria deles tem interesse em carreiras policiais, então serve também para carreiras policiais, para carreiras administrativas, seja lá o concurso que você queira fazer, né? Essa aula serve para tudo. Por quê? Então vamos começar já a falar sobre direito constitucional. O direito constitucional é uma matéria que está presente em praticamente todos os concursos, todos os editais você vai encontrar o direito constitucional. Por quê? Porque é a matéria base, é a matéria matriz de todos os demais ramos do direito, né? O direito atualmente, ele depende e ele é extraído diretamente do direito constitucional, que é o direito mãe, vamos dizer assim, é o direito onde você encontra os regimes, as regras, os princípios gerais de todos os demais ramos do direito. Então, o direito penal, o direito administrativo, o direito tributário, o direito processual penal, o direito civil, todos eles vão beber na mesma fonte, que é o direito constitucional. E isso é fruto de uma evolução histórica, de algo que nós chamamos de neoconstitucionalismo, né? Mas isso também, nesse momento, para você não é importante. Eu quero que você entenda agora apenas isso, que o direito constitucional é uma matéria central, nevrálgica, né? Ela é uma matéria básica do sistema jurídico, é uma matéria que tem uma importância ímpar. Portanto, é importante que você também dê atenção devida ao direito constitucional. Se você tiver uma boa base de direito constitucional, você vai conseguir sair muito bem nas outras matérias. Então ela seria uma matéria bastante interdisciplinar, que você vai conseguir aí congregar o conhecimento de vários ramos do direito. Tá? Então essa é a importância do direito constitucional e é por isso que provavelmente quando você olhou o seu edital aí, né, o concurso que você tem interesse em fazer, seja ele esteja aberto, seja ele que não tenha iniciado ainda o certame, você vai perceber a matéria de direito constitucional. Legal? Então, essa é uma visão geral do direito constitucional e o porquê da importância dele, né? A gente vai falar então aqui basicamente sobre isso, né? Sobre o que é, né? Começando do zero mesmo, começando
do começo, tentando trazer para você o máximo de detalhes. Essa aula de hoje nós não vamos nos aprofundar em nenhum tema, será uma aula bastante superficial, mas propositalmente, para que você tenha uma noção geral e obviamente você vai ter que retomar o estudo desses conteúdos de maneira mais aprofundada, beleza? Então vamos lá. Qual que é o conceito de Constituição, né? O que é a Constituição? Bom, a Constituição, ela é a norma fundamental, né? É a matéria, é a lei fundamental de um determinado país, de um determinado estado, né? Então, na Constituição, nós vamos encontrar os ditames, as regras que regem o Estado, que regem a organização do Estado, onde nós temos os princípios, os direitos fundamentais do indivíduo. Enfim, é a lei maior, né? É a norma maior de um Estado, né? Isso deriva da ideia de supremacia da Constituição. Então a Constituição seria a positivação da vontade popular, né? Quem detém o poder constituinte originário é o povo, é da manifestação popular. Daí nós temos diversos desdobramentos. Isso é fruto também de uma evolução histórica. Tudo que a gente está tratando aqui é algo que tem uma densidade doutrinária muito grande. Mas eu estou me preocupando com você que está começando agora. Eu estou imaginando uma pessoa que nunca ouviu falar desses termos. Então a gente vai falar de uma maneira bem simples, bem objetiva, só para você ter uma ideia geral. Até porque esses tópicos mais abstratos, né, que nós chamamos de teoria geral da Constituição, ou o constitucionalismo, né, o constitucionalismo, geralmente não caem em concursos fora da área jurídica, porque é um tema bastante doutrinário. Eu só preciso que você tenha uma ideia de como isso funciona para que você entenda o porquê que a gente considera a Constituição uma lei superior, uma norma de hierarquia superior. Então é justamente por isso, porque ele é fruto de uma manifestação de um poder popular, né? Todo poder emana do povo. Isso está lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Então a Constituição é a revelação, é a maneira com que esse poder se demonstra, que ele se consubstancia. Então torna-se positivo, torna-se escrito a vontade popular, isso no caso da Constituição brasileira, né? A nossa atual Constituição, ela data de 5 de outubro de 1988, né? Foi promulgada em 5 de outubro de 1988. É uma Constituição que nós chamamos de Constituição Cidadã. Por quê? A nossa Constituição atual, ela é uma Constituição bastante extensa. Nós temos 250 artigos, né? Fora o ADCT, o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, mas nós temos 250 artigos vigentes ali que estão dentro do texto constitucional. Então perceba, são vários artigos e ela trata de vários temas, né? Então às vezes ela extrapola até mesmo o objetivo geral do direito constitucional, que é, como eu falei para você, estruturar o Estado, organizar os poderes, dividir atribuições e competência entre os poderes constitucionais, trazer mecanismos ali de controles entre um poder e outro, trazer o processo legislativo, trazer os direitos fundamentais. Enfim, ela acaba extrapolando e tratando de outros assuntos que muitas vezes poderiam ser tratados por outras normas, legal? Mas só para que você entenda, essa Constituição é chamada de cidadã porque ela tem uma preocupação, ela tem um direcionamento com os direitos sociais, com os direitos individuais, com as liberdades individuais, com a promoção de um Estado social, Enfim, é uma Constituição bastante generosa em direitos, ela outorga muitos direitos à população, tanto que nós dizemos que ela ainda está longe de ser efetivada da maneira com qual ela foi desenhada lá em 88, né? A partir da Assembleia Constituinte. A Constituição de 88 ela é fruto de uma transição, né, do regime militar para um regime democrático, então ela tem alguns traços desse momento histórico, dessa preocupação com a liberdade individual, com a preocupação com a liberdade de manifestação do pensamento, com a preocupação com a liberdade de imprensa, enfim. É uma Constituição que tem dentro do seu escopo toda essa condição social e histórica daquela época, né, que você já deve ter estudado aí nos livros de história, deve ter estudado no decorrer da sua vida. Então ela é uma vertente dessa manifestação desse momento de ruptura, né, de mudança, né. Ela não é uma Constituição que foi trazida a partir de uma revolução, basicamente. Ela é uma Constituição dogmática, né, porque ela foi estabelecida em um momento histórico específico,
mas não a partir de uma revolução, né? Os próprios militares que estavam no poder acabaram aceitando, né, a redemocratização e introduziram de maneira pacífica, né, a Assembleia Constituinte, que começou os seus trabalhos até desaguar na Constituição de 88, lá em 5 de outubro, né? Pois bem, isso é história, né? Dificilmente você vai ter isso em concurso, mas eu preciso que você tenha essa ideia só para você ter uma noção, né, de como que o direito constitucional no Brasil se desenvolveu e qual que é a ideia de direito constitucional. Então vamos lá, voltando aqui com essa ideia de supremacia e força normativa da Constituição, como eu falei para você, o conceito de Constituição é o quê? É a lei fundamental, é a lei maior que vai dar normatividade, vai dar possibilidade do exercício das demais leis, das demais regras, do ordenamento jurídico, né? Dela se extrai toda a validade das normas. Então, a partir da Constituição que nós temos a validade das demais normas jurídicas. Isso se dá a partir de uma ideia, né, do conceito jurídico da Constituição, né, que foi desenvolvido lá por Hans Kelsen, né? Você não precisa entender muito bem disso, mas eu quero que você entenda o seguinte, né? No ordenamento jurídico existem outras normas, né, fora da Constituição, além da Constituição. Que normas são essas? São outras leis, leis comuns, que nós chamamos leis ordinárias, leis complementares, ou seja, leis que são produzidas pelo parlamento brasileiro, né, são produzidas pelo processo legislativo, mas não são normas constitucionais. Bacana? Então perceba, né, o ordenamento jurídico, né, o sistema, o conjunto de normas e leis que regem o poder público, que regem as relações entre as pessoas, elas podem ser de diversas formas. Eu posso ter uma lei complementar, eu posso ter uma lei ordinária. Esses dispositivos estão lá no artigo 59 da Constituição, mas só para que você entenda. Então eu tenho uma Constituição e abaixo dessa Constituição eu tenho outras leis, outras espécies normativas. Por que abaixo da Constituição? Porque essas espécies normativas devem encontrar amparo na Constituição. Elas devem ser compatíveis com a Constituição. Vou te dar um exemplo. A Constituição brasileira de 88, ela veda a pena de morte, exceto no caso de guerra declarada, né? Então, eu não posso ter uma pena de morte. Então, poderia o Parlamento brasileiro, o Congresso Nacional, aprovar uma lei que definisse como crime, por exemplo, um crime de estupro, né? Um crime de estupro com resultado morte, um crime muito violento, em certas espécies, em certas circunstâncias. Eu posso combinar a esse crime uma pena de morte, uma pena capital? Não. Por quê? Porque a Constituição Federal veda esse tipo de conduta. Outro exemplo, a Constituição ela também prevê lá a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação do pensamento. Pode o Poder Legislativo criar uma lei de censura, dizendo a imprensa não pode tratar de X assunto ou Y assunto antes de aprovação do Poder Executivo, por exemplo? Não, isso é incompatível com a Constituição. A Constituição prevê lá a vedação de penas de caráter perpétuo ou penas de caráter desumano. Pode o legislador criar uma lei, por exemplo, permitindo a prática da tortura, permitindo a prática de penas de caráter que violem a dignidade humana, por exemplo, de trabalhos forçados, que é vedado pela Constituição. A própria tortura é expressamente vedada pela Constituição, inclusive o Constituinte determina que haja uma lei que reprima a tortura, lei essa inclusive, pena essa inclusive de caráter, pena inafiançável e também insuscetível de graça ou anistia. Então, tudo isso está previsto na Constituição. Então, são balizas, são mecanismos que a Constituição tem para condicionar o poder legislativo e o executivo e os demais poderes. Então, a Constituição está no topo do ordenamento jurídico. Ela vai definir várias regras que devem ser seguidas pelas demais normas, seja lei complementar, leis ordinárias, decretos legislativos, outros atos normativos infralegais, e aí a gente tem diversas espécies que também não cabe a gente tratar aqui nessa aula, nesse momento, mas só que você tem uma ideia o quê? A Constituição está no topo do ordenamento jurídico. Toda e qualquer norma deve ser compatível com a Constituição, deve ser compatível com o texto constitucional. Então é dessa ideia que nós temos dessa pirâmide, né? Essa pirâmide que a gente chama de pirâmide de Kelsen. Então a CF, né, a Constituição Federal, ela vai estar aqui, no topo do ordenamento jurídico. Todas as normas, né, vamos colocar aqui, todas as normas que estiverem abaixo dela devem obedecer os seus ditames, devem com ela ser compatíveis, sob pena de serem consideradas o quê? Inconstitucionais. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né?
E quem que vai fazer esse exercício? Quem que vai determinar isso? Quem que vai apreciar isso? No caso do controle concentrado, ele é feito por quem? Pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, que é considerado o guardião da CF, né? Ou pelo menos deveria ser, né? O guardião da Constituição Federal. É o STF, o Supremo Tribunal Federal, que é composto por 11 ministros, tá? Que são escolhidos pelo presidente da República, que tem esse poder de falar se é uma lei, se a conduta do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do próprio Poder Judiciário é constitucional ou não. Isso em uma espécie de controle, que chama controle concentrado, né? No controle difuso, qualquer juiz pode fazê-lo, mas também isso é um tema para você aprender mais adiante. Beleza? Então nós temos aqui, por exemplo, os tratados de direitos humanos, né, que não são aprovados de acordo com um rito específico, né? Então, por exemplo, estão aqui, né, as leis em geral e os atos infralegais também estão aqui. Então perceba que a Constituição está no topo e tudo tem que estar de acordo com ela. Tudo tem que estar de acordo com ela. É isso que nós chamamos de supremacia e força normativa da Constituição. Legal? Veja, como eu falei para você lá no comecinho da aula, né? Isso aqui são noções preliminares. Então, muito disso você vai ter que rever, aprofundar, entender melhor. Algumas coisas caem em concurso, outras coisas não caem. Então, por isso que você tem que ter atenção ao seu edital. Isso aqui que eu estou te falando agora provavelmente não cai na sua prova. Provavelmente não está na sua prova. Mas eu preciso que você entenda isso só para que você tenha uma ideia do que é a Constituição e qual que é a importância que ela tem no ordenamento jurídico. Então, você percebeu o quanto ela é importante? Então, é a lei maior, é a lei suprema, que condiciona todo o comportamento do poder público, da sociedade em geral. Ela é manifestação de um poder popular. Ela é a manifestação da soberania popular. Essa Constituição ela pode até ser alterada, né, com o decorrer do tempo. Inclusive, a nossa já foi muito alterada. Nós já passamos de 100 emendas constitucionais. Essa ideia de constitucionalismo, direito constitucional, tem origem nos Estados Unidos da América. Na Constituição, a primeira e única Constituição dos Estados Unidos, ela data de 1787. Então, ela tem mais de 250 anos quase, né? E ela foi emendada, se eu não me engano, 25 vezes, né? Nesses 200 e poucos anos, 25 vezes. A nossa Constituição de 88 tem 30 anos, né, e já foi alterada mais de 100 vezes. Ela já foi alterada mais de 100 vezes. O rito para que você altere a Constituição é um rito diferente, ela não é tão simples de ser alterada. E mesmo assim, nós tivemos essa quantidade de emendas constitucionais que nós chamamos, essas modificações no próprio texto constitucional, nós chamamos de emendas constitucionais. Então nós temos mais de 100 emendas constitucionais até o ano de 2021 e o rito dela é um pouco diferente, é um rito mais moroso, é difícil de você alterar a Constituição. Você já deve ter ouvido falar isso também. Os projetos de emendas constitucionais, que são as PECs, né? PEC da Previdência, recentemente nós tivemos várias PECs que alteram o texto constitucional, ela tem que passar por um processo legislativo mais moroso, mais difícil. Qual seja, 3/5 de votos dos membros do Congresso Nacional em 2 turnos, né, das 2 casas. Então nós temos o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, né? Então eu tenho que ter 3/5 dos votos de cada uma dessas casas em 2 turnos para que eu possa alterar a Constituição. Então perceba que não é um processo simples, mas mesmo assim ocorreu mais de 100 vezes só nessa recente Constituição de 88. O Brasil já teve outras constituições, nós já tivemos outras constituições no decorrer da nossa história. Só para nível de curiosidade, porque isso também não cai na maioria dos concursos, né? Vejam só as constituições que nós já tivemos. Nós tivemos a Constituição de 1824, né? Brasil Império, logo depois da proclamação da independência do Brasil, né? Quando o Brasil era um império. Então a primeira Constituição nossa foi em 1824. Depois nós tivemos uma Constituição em 1891, né? Essa Constituição de 24 aqui ainda é a que mais durou no Brasil, veja, durou ali aproximadamente 70 anos, né? 66, 65 anos, né? Nós tivemos, quando o Brasil tornou-se república, né? Proclamação da República, 1891, a nova Constituição. Depois, em 1934, nós tivemos uma nova Constituição na Segunda República. Depois, em 1937, logo depois, Estado Novo, golpe do Estado, né? Era Vargas.
Nós tivemos uma outra Constituição, 1946, nessa redemocratização da era Vargas, tivemos uma outra Constituição. Depois ali, 20 anos depois, já tivemos uma nova Constituição, na época do regime militar, 1967. Não foi bem uma nova Constituição, mas ela foi vertiginosamente alterada, em 67. E até a Constituição de 88, Durou 21 anos o regime militar, Constituição de 88, então nós temos a Constituição nossa aqui fazendo aí, ela tem aproximadamente 33 anos, 32 para 33 anos, a Constituição de 88, que foi promulgada em 5 de março de 88, Então, está vigente até o momento. Então perceba que a história constitucional brasileira, ela é bastante conturbada, Bastante conturbada. Em 300 anos, menos de 300 anos, nós já tivemos 7 constituições, enquanto os Estados Unidos, em quase 400 anos aí de história, tem uma Constituição apenas, a Constituição de 1787, que é a primeira Constituição norte-americana, norte-americana com quase aí 300 anos de história. Bacana? Isso é bom? Não, isso não é bom. A ideia da Constituição é justamente dar segurança jurídica, que ela se mantenha rígida pelo máximo de tempo possível. Isso não é bom, isso é ruim, essa alteração constitucional. E até hoje a gente escuta algumas vozes aí tentando emplacar uma nova Constituição. Isso está acontecendo, por exemplo, no Chile. Então, quando não há uma relação, quando não há quando a população, quando o povo não encontra amparo na Constituição, não se vê legitimado pela Constituição, não se vê representado pela Constituição, geralmente é um rompimento constitucional e uma nova Constituição surge. Mas isso demanda, isso acaba gerando uma grande virada jurídica, é algo que não é tão interessante. Muitos direitos podem ser extinguidos, outras circunstâncias podem ser criadas, o poder constituinte originário também ele pode inovar completamente na ordem jurídica. Então muitas pessoas não entendem o que significa uma nova Constituição, mas por exemplo você, seu pai é aposentado, tem um direito adquirido sobre essa Constituição. Pode vir uma nova Constituição e mudar isso, acabar com a aposentadoria, ninguém mais vai ter aposentadoria, por exemplo. Você, por exemplo, tem sua propriedade, pode vir uma Constituição e tirar essa propriedade de você. Ela pode alterar de maneira muito drástica o ordenamento jurídico. Então, por isso que ela não é algo tão interessante, não é algo tão que a gente tem que procurar dessa forma. A gente tem que tentar, a Constituição de 88 ela não é perfeita, mas ela busca ser a melhor possível, ela vai buscar ser melhorada. Então, a partir do exercício do parlamento, enfim, tem as suas deficiências, mas sempre que possível a gente tem que tentar manter a Constituição, tentar respeitar a Constituição, na verdade, sempre respeitar a Constituição, porque isso é uma das balizas, dos fundamentos do Estado de Direito. Quando você sai da Constituição, quando você sai do regulamento constitucional, você vai criar uma crise, uma tirania, o poder vai deixar de ser exercido de maneira legítima para ser exercido contra a vontade popular, pelo menos em tese, que foi exercida por meio da Constituição. Bacana? Tudo isso que eu te falei até agora, para concurso público, não é tão importante, é mais para que você entenda a matéria, entenda o direito constitucional e entenda do que se trata o direito constitucional e qual que é a sua importância para o ordenamento jurídico. O direito constitucional ele é um ramo do direito público, Nós temos duas divisões básicas entre direito público e direito privado. Por que direito público? Porque são áreas do direito que se preocupam com a vontade da coletividade, com o exercício de interesses da coletividade. Esses são ramos do direito público, como, por exemplo, o direito penal, direito processual penal, o direito tributário, o direito constitucional. São exemplos de matérias, ramos do direito público. E o direito privado, ele vai se preocupar mais com relações privadas, com situações que envolvem os indivíduos ali envolvidos. Por exemplo, direito empresarial, o direito civil, são ramos do direito privado. Mas o direito como um todo, essa divisão, ela é meramente didática, Ela é uma divisão apenas para organizar melhor as ideias e os princípios que regem cada um desses ramos. Mas o direito, na verdade, ele é uno, indivisível. É uma árvore só. Imagina uma árvore com vários galhos, Uma árvore com vários galhos, isso é o direito. Cada galho vai representar uma área, mas ela tem um tronco comum. Esse tronco você pode imaginar que é o direito constitucional.
É dali que irradia todos os demais ramos. Eles têm que ser compatíveis com o tronco, né? Se você tiver um galho que não for compatível com o tronco, o que vai acontecer com aquele galho? Ele vai ser cortado, ele vai ser expurgado pela própria árvore, porque a árvore não vai deixar um galho prejudicar todos os demais. Então, quando você tem uma lei, uma norma que não está de acordo com a Constituição, ela vai ser declarada o quê? Inconstitucional. E quando ela é declarada inconstitucional, ela é o quê? Ela é retirada do ordenamento jurídico, ela não tem validade. Ela já nasce morta, ela já nasce sem validade. Essa decisão cabe, em especial, ao Poder Judiciário, por meio do STF no controle concentrado, ou por qualquer juiz ou tribunal no controle difuso, né? Outros órgãos também podem fazer esse controle, mas eu quero que você entenda que existe essa sistemática, então, de aferição. Qualquer lei, qualquer ato normativo tem que estar de acordo com a Constituição. Independente de ser do ramo privado, do ramo público, ele deve estar de acordo com a supremacia constitucional. Isso a gente chama também de efeitos radiantes do direito constitucional. Esse efeito ele é tanto horizontal, quanto vertical, quanto diagonal. Também é um tema para a gente estudar numa próxima aula de teoria geral da Constituição. A minha preocupação aqui é sempre não me utilizar de termos muito difíceis, porque essa aula aqui é o quê? Começando do zero, para quem está começando agora, para quem não tem noção nenhuma, né? O cara que está começando mesmo do zero. Então, não se preocupe, não se assuste com alguns termos, com algumas nomenclaturas, com algumas colocações que eu posso fazer aqui. Estou tentando te dar só um panorama geral e depois você vai ter que filtrar o que você tem que aprender e a partir do seu edital exercitar o seu conhecimento, exercitar o seu conteúdo. Belezinha? Então vamos lá. Continuando o nosso bate-papo aqui, eu quero que você só tenha uma ideia geral da Constituição. Primeira coisa que você tem que ter, professor, comecei agora a estudar Constitucional, comecei agora a estudar para concurso. O que você tem que ter indispensável? Uma Constituição, né? Como que eu faço para conseguir uma Constituição? Primeiro, você pode encontrá-la gratuitamente na internet, no site do Planalto. Você digita aí, Constituição Federal de 88, vai aparecer lá já um link do Planalto. A Constituição atualizada, com todas as emendas ali, de maneira gratuita. Ou você pode comprar, né, um código, um vade-mecum, uma Constituição impressa, escrita e acompanhar por ali. Tome cuidado, porque a Constituição brasileira sofreu diversas emendas. Então você não pode comprar, por exemplo, um código muito desatualizado, muito antigo. Por quê? Porque você não vai encontrar todas as emendas, todas as atualizações constitucionais. Exemplo, nós tivemos recentemente a reforma da Previdência, mudou diversos dispositivos, né, em 2019. Então, se você pegar uma Constituição mais antiga, não vai ter essas alterações. E as bancas, os concursos, gostam sempre de cobrar inovações legislativas, desde que esteja presente no edital do concurso. Bacana? Então pegue aí, né, se você não tem a Constituição impressa, acesse o site do Planalto e acompanhe comigo que eu vou falar para você como que estão organizadas as normas constitucionais, como elas estão divididas no texto constitucional dentro dos 250 artigos que nós temos na Constituição. Você tem que observar o quê? Agora já entrando no concurso, você tem que olhar o seu edital e ver o que está lá, né? O que está no concurso. Geralmente concursos mais tranquilos, né, prefeituras, concurso de nível médio e até outras carreiras, na verdade, cobram muito o quê? A literalidade dos dispositivos. Vão cobrar o seu conhecimento do que está escrito na Constituição. Então não se preocupa muito com doutrina, com tudo isso que eu falei para você agora aqui, por exemplo, de constitucionalismo, hierarquia das normas, supremacia constitucional. A maioria dos concursos, né, principalmente para carreiras de nível médio ou nível superior, que não são da área do direito, vão cobrar de você o quê? O texto constitucional, a literalidade dos dispositivos constitucionais, o que está escrito na Constituição. Então você não tem nem que se preocupar muito com essa ideia da teoria, com o que está por trás da Constituição, e sim mais com o que está escrito ali. Então pegue seu edital, olhe lá o que vai cair, quais são os artigos que serão cobrados, e aí você passa a fazer uma leitura do texto constitucional. E com isso, né, complementando com isso, você vai assistindo às aulas, vai aprendendo as aulas. É importante também, você que está começando a estudar agora, que você tenha um material, que você tenha um curso. O Alphacom, eu posso garantir para você que é o melhor curso do Brasil e tem todo o suporte necessário para você exercitar os seus estudos, né, para que você consiga chegar ao seu objetivo. Ótimos professores, um material didático bem feito, uma equipe de professores e de pedagógico, corpo pedagógico que se preocupa muito com o aluno, que se preocupa muito com as suas necessidades. Então é um excelente investimento, né? Não existe nada na vida que você consegue sem investir, seja tempo, seja dinheiro, seja recurso. Ah, professor, mas eu estou sem dinheiro, estou desempregado, eu estou ganhando pouco, eu ganho pouco.
cara, você tem que dar um jeito, né? Eu já estive na sua situação. Eu sou um cara que sou de família humilde, estudei a vida inteira em escola pública, tive diversas dificuldades, passei anos estudando, enfim, né? Qualquer dia você procura aí, você vai encontrar a minha história, mas eu tenho certeza, né, que você se identifica muito comigo, você que tem aí, que está estudando sem condições, que não tem uma boa estrutura financeira, que não teve um bom estudo, um bom ensino médio, um bom ensino fundamental, uma boa faculdade que seja. Eu passei por isso, eu sou graduado em administração de empresas, depois eu fiz direito, comecei minha caminhada para concurso lá no ano de 2014. Então, eu posso te assegurar isso aí. Para que você tenha sucesso, você vai ter que ter um bom material, você vai ter que ter um bom direcionamento, você vai ter que ter uma boa estratégia de estudos. Então, desde já, vá pensando nisso, né? Pô, mas eu não consigo. Aqui no YouTube do Alfacom mesmo, nós temos muito conteúdo, muito material gratuito, de qualidade, mas é importante que você já vá pensando em estruturar melhor os seus estudos, porque hoje em dia o concurso público está profissionalizado, né? As pessoas se dedicam de maneira profissional aos estudos para concurso. Quer dizer, um cara que não tem uma boa estrutura, eu não estou dizendo para você que é indispensável um cursinho, que é indispensável que você compre o material. Mas isso vai facilitar bastante a sua caminhada, vai te economizar muito tempo. Então, é algo que você tem que considerar. Eu não estou aqui para te vender nada, só estou aqui para te apresentar o direito constitucional. É só uma dica de estratégia de quem já esteve aí onde você está, de quem já passou por isso que você está passando agora. Bacana? Então vejam, como que é a organização da Constituição? Como que se organizam os dispositivos constitucionais, né? Isso é importante para quê? Veja no seu edital, né, o que está lá. Se aparecer alguma dessas situações aqui, você já sabe exatamente o que você tem que ler. O que eu quero que você tenha cuidado, aqui não estão os capítulos, né? Dentro dos títulos, aqui estão só os títulos. Dentro dos títulos nós temos os capítulos que dividem esses títulos, né? Mas ia ficar muito grande. Eu quero que você tenha só uma ideia geral, um sumário aqui da Constituição, né? Então, no título 1, nós temos os princípios fundamentais, artigos 1 a 4, que a gente vai até conversar um pouquinho sobre eles aqui daqui a pouquinho, tá? Artigo 1 a 4 são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, da própria Constituição, né? A partir deles, nós temos todos os demais princípios, tá? Título 2, direitos e garantias fundamentais, artigo 5º ao artigo 17. Esse aqui é o tema mais cobrado em concursos públicos, tá? Então, nós temos os direitos e garantias fundamentais, que estão no artigo 5º ao artigo 17. Por exemplo, artigo 5º, nós temos os direitos e garantias individuais. O artigo 6º, nós temos os direitos e garantias coletivas, né? Artigo 7º, 7º e 8º, né? Nós temos os direitos de nacionalidade, direitos políticos, enfim, são os artigos mais importantes, basicamente, para o direito constitucional, para concursos públicos. É aqui que você vai encontrar a maior parte das questões, tá? No título 3, nós temos a organização do Estado, do artigo 18 ao artigo 43, que é o quê? É os estados, os municípios, né? A União, as atribuições de cada um deles, né? Do Distrito Federal, como que eles se dividem essas competências, como se dividem essas atribuições, quais são as regras gerais de cada um desses entes federados. Enfim, isso vai encontrar lá do artigo 18 ao 43. Também não são todos os concursos que caem. Organização dos poderes, artigo 144 ao artigo 135. Então aqui nós vamos ter o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, né? Como eles se organizam, como funciona a distribuição constitucional dessas atribuições, né? Em especial para concurso do poder executivo, né? São os ditames que organizam o poder executivo, que também dá dentro desse capítulo 4, né? No título 5, nós temos a defesa do Estado e das instituições democráticas, artigos 136 ao 144. Aqui nós temos o quê? Nós temos as Forças Armadas, né? Quais são as atribuições, quais são a organização constitucional das Forças Armadas. Nós temos também o estado de defesa, o estado de sítio, situações de crises constitucionais, e nós temos também a segurança pública, que está lá no 144, para concurso da área policial, né? Para concurso da área policial é importantíssimo, tá? Título 5 vai falar de tributação e orçamento, né? 145 até o 169, né? Isso aqui raramente cai em concursos fora da área jurídica ou da área fiscal, né? Título 7 da ordem econômica e financeira também não cai, não tem muita incidência, que você vai ter as normas gerais do mercado, né?
normas que regem o mercado econômico, que regem o mercado nacional, políticas tributárias, políticas rurais, políticas econômicas, vão estar aqui no título 7. Né? O título 8 traz da ordem social, 193 a 132, também tem grande incidência, que cai os temas como educação, né? Cultura, lazer, né? Seguridade social, né? Seguridade social, que se divide em previdência social, né? Assistência social, né? Então, são os ramos que nós temos dali e da saúde, né? Saúde, assistência social e seguridade social, previdência social, né? Então, esses são os termos a partir da Seguridade Social, que também estão incluídos no título 8 da Constituição. Então, são diversos temas. Temos também aqui os índios, né? A normatização constitucional a respeito dos indígenas. Nós temos, enfim, educação, lazer, cultura. Então, tudo sobre a ordem social está aqui. Esses artigos têm uma incidência maior nas provas de concurso. E no título 9 nós temos as disposições constitucionais gerais, 233 a 250, que é um monte de coisa que a Constituição trata, que não são materialmente constitucionais, mas o Constituinte achou por bem tratar também. Aqui nós temos pouquíssimas incidência, né? Nós temos pouquíssima incidência em concursos públicos. Para que serve isso daqui, né? É só para que você tenha uma noção geral do texto constitucional, do que nós temos na Constituição, o que a Constituição trata, né? É um índice, é um sumário aqui para você já pensar o que tem lá. Isso vai te ajudar o quê? Para você identificar dentro do seu edital o que você tem que ler na Constituição, qual é o conteúdo que vai cair na sua prova. O edital é a lei do concurso público, só pode ser cobrado de você o que tiver ali. Então, se não constar no direito constitucional determinado tema, você não precisa estudar, você não precisa se preocupar com aquilo. Como regra geral, o examinador só pode te cobrar aquilo que está no edital. Se tiver alguma questão que foge daquilo, aquela questão terá que ser anulada posteriormente. Bacana? Então, o que eu quis fazer agora com você? Só para que você tenha uma ideia geral, uma ideia abstrata do que é o direito constitucional e de como ele se divide, né? De como ele se divide dentro do texto da Constituição de 88. Né? Quais são a divisão constitucional, só para você ter uma ideia geral. Isso é importante, porque muitas vezes você fica preso aqui no pequeno, né? no micro, e acaba esquecendo do macro. E o macro vai te ajudar a entender melhor o micro. Então, é sempre legal você vai ler um livro, olha bem o sumário, vê o que vai cair, o que você vai ter que estudar posteriormente, onde que aquele tema que você está estudando se encaixa no todo. Isso facilita o processo de aprendizagem, né? Em muitos concursos é exigido de você o quê? O conhecimento literal, né? Que você decore os dispositivos, mas decorar é algo muito complicado. A não ser que você seja uma pessoa que tem uma memória fotográfica, aquelas pessoas que lembram número, lembram cor, enfim, que tem uma capacidade de memorização muito grande, isso vai ser difícil. É mais fácil o quê? Que você compreenda a sistemática que envolve aquele tema e aí você tenta memorizar aquele dispositivo, né? Algumas coisas não faz sentido, você tem que decorar só o que está escrito ali, mas a maioria delas faz sentido, tem um contexto, tem uma história por trás, tem uma evolução, então fica mais tranquilo de você entender, principalmente se você tiver uma noção geral da matéria, né? E você tendo essa noção geral, você consegue entender mais os detalhes. Inclusive, eu sempre sugiro aos alunos que façam um estudo que eu chamo de estudo por camadas. O que é isso, professor? É você estudando, primeiro você tem uma ideia geral de vários temas, né? Depois você volta revisando o assunto e aprofundando mais. Você volta novamente aprofundando mais e assim por diante, porque aí você vai formando camadas de conhecimento. Então você tem uma camada geral, aí uma camada específica, outra camada mais específica e outra mais específica ainda, assim você consegue dominar o tema. Mas se você quiser dominar o tema de uma vez, né, desde o começo, você pegar um dispositivo ali da Constituição e querer entender tudo sobre ele, você não vai conseguir. Você vai perder muito tempo ali e vai deixar de estudar outras coisas que também vão cair na sua prova. No seu concurso, você vai ter questões fáceis, médias e difíceis, né? As fáceis você é obrigado a acertar, e as fáceis você aprende nesse giro inicial, né? Entendendo superficialmente cada um dos dispositivos. As fáceis você já vai matar. Quando você voltar, né? Uma vez, duas vezes, três vezes, você vai começar a acertar as médias.
né? Quando você voltar 10 vezes, você começa a acertar as difíceis. É assim. Eu não engano ninguém, eu não iludo ninguém. É assim que funciona. Então, quando você tiver estudado tudo, 10 vezes, 15 vezes, esgotado o tema, provavelmente você vai estar acertando todas as questões da matéria, né? Precisa acertar tudo para passar? Não precisa. Você precisa acertar mais que os outros, mas você não precisa acertar tudo, né? Então, tem que ter isso em mente também. Você não precisa procurar a perfeição, mas tem que chegar perto disso, haja vista que hoje em dia a nota de corte nos concursos aí está cada vez mais elevada. O pessoal está mais profissional, como eu te falei desde o começo. Bacana? Legal? Então, isso aqui é uma ideia geral da Constituição, tem muita coisa por trás, tem muita coisa além disso, mas é só para que você tenha aí um pensamento mais abrangente do tema, né? Para que depois você comece a iniciar os seus estudos, analisar bem ali o que está no seu edital e qual que é a importância do direito constitucional para as demais matérias, como eu já falei para você, como se divide na Constituição. Geralmente, concursos ali de áreas fora do ramo do direito, vai cair o quê? Vai cair isso aqui, vai cair esse título 1, né? Os que mais estão presentes, né? É o título 1, né? É o título 1, o título 2, às vezes o 3, né? Dificilmente, né? Geralmente é o título 1, o título 2, né? Quando você está fazendo um concurso para carreiras policiais, o artigo 144 da Segurança Pública geralmente cai apenas ele, né? E essa parte da ordem social, né? Isso é o que mais cai em concurso, né? Em carreiras não jurídicas, né? Título 3, às vezes, né? Às vezes aparece, mas não é tanto, tá? Geralmente são isso. Então perceba, apesar da Constituição brasileira ter 250 artigos, você vai precisar saber bem, estudar bem aí, aproximadamente uns 100 artigos, né? Basicamente isso. É menos da metade, né? Talvez menos que 100. Coisa aí, eu diria, de 50, 60 artigos que tem incidência maior em prova, né? Qual que é o problema? Que muitos artigos, né, tem vários incisos. Por exemplo, o artigo 5º, né? Só o artigo 5º tem 70 incisos, né? Então, não é nada simples, não é nada fácil, mas eu não quero que você se desmotive, que você desanime, e sim que você continue seu objetivo, né? Ninguém falou para você que ia ser fácil. Fácil não é, né? Não é fácil ter estabilidade, ter uma boa remuneração, ter um trabalho digno, poder ajudar as pessoas, nada é fácil, né? Como também não é fácil você arrumar um bom emprego, não é fácil nada na vida, né? O atalho para o céu geralmente leva para o inferno, né? Então, se você quer alcançar coisas grandes, você tem que demandar um esforço grande também, né? Tem que se dedicar bastante. Essa é a regra. Bacana? Bom, vamos falar aqui rapidinho, né, dos primeiros 4 artigos da Constituição, tá? Sem esgotar o tema, sem trabalhar com profundidade também, tá? De maneira bem superficial. E aí a gente vai fazer também algumas questões para você ver como isso cai nas provas, né? Os 4 primeiros artigos da Constituição, como eu falei para vocês, né, trata do quê? Olha só, dos princípios fundamentais. Então imaginam algo que chama assim, ó, princípio fundamental. Se não é importante, né? É algo que traz o fundamento, que traz a origem de todo o ordenamento jurídico, de toda a Constituição. Então toda a Constituição acaba sendo inspirada e derivando desses princípios, dessa ideia geral que estão presentes nesses 4 primeiros artigos. Então são artigos muito importantes sob o ponto de vista do direito constitucional e de como o direito constitucional vai se manifestar. Beleza? Então eles estão dispostos no título 1, que é composto de 4 artigos. Cada um desses dispositivos apresenta um tipo de princípio fundamental. Ou seja, os princípios fundamentais estão nesses 4 artigos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Cada um deles tem um tipo de princípio fundamental, tá? O artigo 1º trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o segundo, do princípio da separação dos poderes, o terceiro, dos objetivos fundamentais e o quarto, dos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais, né? Vamos aqui juntos analisar basicamente o texto desses artigos, né? E fazer algumas ponderações com você aqui e depois fazer algumas questões para você ver como isso cai em prova, né? Já vamos fazer algumas questões nessa primeira aula, né? A gente já vai começar treinando, já vai começar praticando. Então veja o que fala o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos estados, de municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho só desse caput aqui, ó. Caput é cabeça, né? É o dispositivo do artigo aqui. Então, a República Federativa do Brasil, né, só nesse primeiro artigo aqui, já tem tema para um semestre de aula de faculdade. É louco, professor? Aqui tem tema para um semestre de aula de faculdade. Eu digo isso porque eu sou professor universitário também, e a gente trabalha basicamente com isso quase um semestre inteiro. Então, o que significa falar que é uma República Federativa do Brasil? A República é o regime de governo, né? É o regime de governo. Na verdade, é a forma de governo, né? A forma com que o governo é exercido é a república, tá? Nosso regime de governo é um regime democrático, tá? Mas a forma de governo é a república. O que significa república? Ela se contrapõe, por exemplo, com a monarquia, que é uma outra forma de governo, né? A república se contrapõe à monarquia, que é uma outra forma de governo. Então perceba o seguinte, a República Federativa do Brasil, ela traz essa forma de governo, ela traz um regime político específico, umas regras políticas específicas, regras procedimentais, como, por exemplo, a necessidade de prestação de contas. República significa res publica, vem do latim res publica, né? Significa a necessidade de prestar contas, a necessidade de fiscalização, a presença de fiscalização popular e fiscalização de outros poderes. Enfim, essa é uma forma de governo específica, a república que nós adotamos, né? Adotamos expressamente, né? Houve até a possibilidade de alteração para a monarquia, mas mantivemos a república lá em 93, né? Na revisão constitucional. A República Federativa, por que federativa? Porque nós somos, a nossa forma de Estado, né? A forma de Estado brasileiro é a federação. A federação é uma forma de Estado que se contrapõe, por exemplo, ao Estado unitário. Por quê? Nós temos no território nacional diversos estados e também municípios que têm as suas atribuições definidas no texto constitucional, definidas constitucionalmente. Significa dizer o seguinte, que eles têm certa autonomia entre si, eles são autônomos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E a própria Constituição vai dizer quais são as atribuições, quais são as competências de cada um desses entes. No Estado unitário, por exemplo, existe só um poder político. No Estado federado, o poder político é descentralizado, é dividido nos demais escalonamentos políticos do Estado, quais sejam, como eu falei para você, a União, os estados, o DF e os municípios. Eles distribuem as suas competências e cada um tem a sua competência. E não há hierarquia entre eles, né? A União não é mais do que um município, a União não é mais do que um estado e vice-versa. Cada um deles estão em condições de igualdade, cada um deles tem as suas atribuições definidas no próprio texto constitucional. Então, por isso que nós chamamos de República Federativa. E é óbvio, isso aqui tem muita doutrina, muito âmbito histórico para chegarmos até aqui. A ideia dessa aula não é essa, é só te demonstrar como isso funciona. Então, essa República Federativa do Brasil, ela é formada por uma união indissolúvel. O que significa falar que essa união é indissolúvel? Que os estados e os municípios não podem se separar do Brasil. Isso é uma vedação que nós chamamos do direito de secessão, ou seja, o direito de saída do federalismo brasileiro. Por exemplo, não pode lá o estado do Mato Grosso querer uma soberania, querer sair do Brasil e formar um país novo. Isso não pode acontecer, nenhum município. A Constituição veda isso expressamente. Então, eu não tenho como, nessa ordem constitucional brasileira, que isso aconteça. Como já houve alguns rumores, por exemplo, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim, qualquer estado da federação não pode se separar, não pode sair, não pode se tornar um país autônomo, um país soberano com relação ao Brasil. Beleza? Por isso que nós dizemos que é uma união indissolúvel dos estados, municípios e do DF. Então, eles todos juntos, formados, têm a sua autonomia, sua independência entre si, mas a soberania pertence à República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é a soma da união dos estados, do DF e dos municípios e representa o Brasil nas relações internacionais. Bacana? Só tenha em mente essa distinção, portanto, entre soberania e autonomia. A soberania pertence apenas à República Federativa do Brasil, é um dos princípios que nós temos, um dos fundamentos que nós temos da República Federativa do Brasil, e os estados, o município e a própria União Federal, ela tem apenas autonomia.
acontece que a União representa a República Federativa do Brasil nas relações exteriores. Então, por isso que muita gente pensa que a União tem autonomia, que a União tem soberania ou que a União é hierarquicamente superiores aos demais entes. Mas isso é um erro, tá? E as bancas, às vezes, gostam de explorar isso em prova também, tá? E quais são os fundamentos, portanto, dessa República Federativa do Brasil? E aí nós temos os incisos, os 5 incisos aqui do artigo 1º, que é a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Isso aqui é altamente explorado em prova, tá? Então você pode fazer uma caveira, né? Caveira feia da pega. Você pode fazer uma caveira, um asterisco, um panda, o que você quiser aí. Esse tema aqui cai bastante em prova, tá? Tanto que nós desenvolvemos um macetinho, um mnemônico para você lembrar desses 5 fundamentos, tá? Desses 5 fundamentos, que é o Socidivaplo, tá? Socidivaplo. O que é isso, professor? Tá maluco? Não. Veja, aqui são as iniciais, ó. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Eu não vou nem tentar te explicar muito o que significa cada um deles aqui não, tá? Porque nossa aula também não tem esse objetivo, mas eu quero que você entenda que esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, tá? Esses são os fundamentos, são as pedras bases da República Federativa do Brasil. Então, tudo que a República tratar tem que levar em consideração esses 5 incisos, esses 5 preceitos, esses 5 princípios fundamentais aqui, tá? Esses são o quê? Os fundamentos da República Federativa do Brasil, né? O parágrafo único diz pra gente o seguinte, ó: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos previstos nessa Constituição. Então isso aqui é a forma de manifestação do poder. Então quem que é o titular do poder? É o povo, tá? Quem que é o povo? É o conjunto de nacionais, seja ele nato, seja ele naturalizado. Então o povo brasileiro é o conjunto de nacionais, seja eles morando ou não no território nacional. Esse é o povo brasileiro, são um conjunto de nacionais, são pessoas que têm um vínculo jurídico com a República Federativa do Brasil, tá? Esse é o povo brasileiro. Então quem tem o poder, quem detém o poder é o povo. Só que o povo exerce esse poder de que forma, né? De forma direta ou indireta. Então ele, como regra, o poder é exercido indiretamente. Por meio de quem? Dos representantes. Por isso que o parlamentar, o político, né, o prefeito, o vereador, o deputado, ele tem um mandato. Esse mandato aqui, na verdade, é como se fosse uma representação. Você está outorgando a ele, no momento que você exerce o voto, o direito de representar você, como povo brasileiro, como um cidadão. Você vai lá, vota no indivíduo e esse indivíduo passa a te representar. Então você exerce o poder a partir dele. Então por isso que a gente chama que ele é um mandatário, né? Ele é um representante do poder popular. O poder pertence ao povo e isso é uma característica da própria República, né? A República tem essa ideia. E você elege um representante, seja um prefeito, um vereador, um governador, um presidente do bairro, sei lá. Ele vai acabar representando a sua vontade. Então ele é seu representante. A partir do momento que você vota nele, é como se você desse a ele uma procuração, falando, olha, eu autorizo o fulano de tal a falar por mim, a me representar. Na hora que for discutir uma lei, na hora que for governar um estado, na hora que for governar um município, na hora que for governar um país, né? Então quando você elege um representante, você está dando a ele, outorgando a ele parte do seu poder.
Mas a Constituição diz assim também, né, que você também pode exercer o seu poder diretamente, nos termos da Constituição. Então veja, a regra é o quê? A regra é que você exerce a partir dos seus representantes eleitos, mas você também pode exercer diretamente. E quais são essas formas de exercício, né? Isso você vai encontrar lá no artigo 12, no artigo 14 da Constituição, quando nós tratamos da nacionalidade e dos direitos políticos, em especial direitos políticos lá no artigo 14, né? Você vai tratar, por exemplo, a partir do plebiscito, né? Plebiscito, que é uma consulta popular prévia à produção daquela lei ou daquele ato governamental, e o referendo, que é depois. Então, veja, você pode participar diretamente daquela decisão. Então, você está exercendo a sua soberania, você está exercendo a sua cidadania a partir do quê? A partir da sua participação direta. Você diretamente está decidindo aquela situação, né? Quando nós temos uma lei popular também, a iniciativa popular de uma lei, né? A partir da própria ação popular também, que é prevista no artigo 5º, quer dizer, a Constituição vai trazer algumas formas de participação direta, quando você, povo, titular do poder, diretamente toma a decisão, diretamente acaba produzindo alguma manifestação de vontade sua num ato legislativo, no ato do poder público em geral, né? Legal? Então perceba que você pode exercer esse poder tanto diretamente quanto indiretamente. Como regra, é feito indiretamente, mas você também pode exercer diretamente. Bacana? Veja, só sobre esse artigo 1º aqui, ó, tem muita coisa para falar, mas como eu falei para você, a ideia nossa aqui não é isso, não é esgotar o tema, é trazer para você só um panorama geral. Bacana? O artigo 2º traz a separação dos poderes e a definição desses poderes também, né? Então, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, perceba que eles são independentes e harmônicos, né? Ou seja, eles trabalham juntos, mas de maneira independente. Legislativo, executivo e judiciário. Cada um desses poderes tem função típicas e atípicas, né? Exercem funções dentro dessa divisão de competências que foi idealizada lá por Aristóteles na Grécia Antiga, foi melhor produzida, foi melhor conceituada e atualizada por Montesquieu num livro chamado O Espírito das Leis, lá no século XIX, século XVIII para o século XIX, e posteriormente foi adaptado, foi surgindo novas ideias sobre isso, e hoje nós chegamos nessa divisão em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. São independentes e harmônicos entre si, e um acaba controlando o outro também nas suas atividades, num sistema que nós chamamos de checks and balances, ou controles, presos e contrapesos de controles recíprocos entre os poderes. Cada poder, apesar de serem independentes e harmônicos entre si, eles acabam um controlando o outro. Bacana? Mas isso aqui é bem tranquilo. Isso aqui também é no nível da União, né? Nos estados, nós também temos o executivo, o legislativo e o judiciário, mas nos municípios não existe o judiciário, tá? É uma característica da Federação Brasileira. O artigo 3º traz para a gente os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, ou seja, são metas que a República Federativa do Brasil busca alcançar. São parâmetros, né, que a República Federativa do Brasil deve seguir, né? É o que a gente quer chegar, onde que a gente quer que o Brasil chegue, né? A evolução que nós queremos. E também a baliza, né? São normas principológicas, né? São balizas para a atividade estatal. Quer dizer, tudo que o Estado estiver fazendo, né, seja qualquer um dos poderes, deve visar esses objetivos. Não pode ir na contramão desses objetivos. Não pode ser controversos com relação a esses objetivos. Não pode ir de encontro a esses objetivos. Devem ir ao encontro e não de encontro a esses objetivos, como você deve estar dizendo lá no português também. Bacana? Então, nós temos que ter uma atuação harmônica com esses objetivos. São metas. Perceba o seguinte, que são verbos que estão no infinitivo. Eu quero chegar nisso. Eu estou visando isso. São aspirações que a República Federativa do Brasil tem. Então, vamos lá. Vamos ver quais são elas. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional.
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Então perceba, eu quero erradicar a pobreza e a marginalização, quero acabar com isso, mas eu também quero diminuir as desigualdades sociais e regionais, tá? Ou seja, entre as regiões do país, né, por exemplo, a região norte com relação à região sul, a região sudeste, eu quero diminuir essas desigualdades, eu quero que elas sejam cada vez mais iguais. E social também, eu quero diminuir o abismo que existe, essa grande desigualdade existente entre pobres e ricos, por exemplo, né? A minoria, poucas pessoas com muita renda, com muita posse, enquanto uma maioria, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, em situações de pobreza extrema. Então eu quero diminuir isso, eu quero erradicar a pobreza e a marginalização. E promover o bem de todos, né? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então perceba, esse inciso 4 aqui, né, atualmente está bastante em voga. Eu tenho que promover o bem de todos, né, e sem tipo de nenhum preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação, quaisquer outra forma. Legal? E por fim, nós temos o artigo 4º. O artigo 4º traz para nós o quê? Os princípios que o Brasil deve ter nas suas relações internacionais. Então, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. O que significa isso aqui? O Brasil detém soberania. Inciso 1 do artigo 1º. O que significa essa soberania? Que o Brasil, né, o governo brasileiro e as instituições brasileiras são competentes e somente elas podem dizer como que as coisas vão acontecer aqui dentro. Né? Então, nenhum outro país pode se meter no Brasil. Isso que é a soberania. Né? Quem manda aqui, né, é a gente, é o povo brasileiro, né? O poder emana do povo. Então quem tem que determinar como que as coisas vão acontecer aqui é o povo brasileiro, seja diretamente, seja a partir dos seus representantes. Né? Então eu não posso ter uma outra nação se intrometendo em assuntos nacionais. Por exemplo, se o Brasil, né, quiser instituir a pena de morte, quem tem que definir isso? É o Brasil, ninguém pode se meter. Se o Brasil quiser erradicar a pena de morte, mesma coisa. Contudo, né, numa comunidade globalizada como nós temos hoje, é óbvio que os países se relacionam, que os países trocam ideias, que os países convencionam alguns assuntos, mas isso vai se dar no ramo do direito internacional, né? Do direito internacional, sempre preservando alguns princípios. Então, quando o Brasil se relaciona com outros países também soberanos, o Brasil também não pode se meter na vida dos outros, da mesma forma que os outros não podem se meter nas situações e circunstâncias do Brasil. Então eu vou ter alguns princípios. Esses princípios devem ser observados pela República Federativa do Brasil no momento que eu vou fazer um tratado econômico, um tratado sobre direitos humanos, uma convenção, enfim, em qualquer tipo de relação que eu tiver com outros países, com outros nacionais, por exemplo. Bacana? Então o artigo 4º traz para a gente o quê? 10 princípios que vão relacionar ao Brasil, que vão trazer como que o Brasil deve se relacionar com os demais países. Tem que se observar esses princípios. Quais são eles? Vamos lá. Independência nacional. Independência nacional quer dizer a independência do Brasil. O Brasil é independente, é soberano com relação aos demais países, né? A prevalência dos direitos humanos, então sempre deve prevalecer a ideia dos direitos humanos, inclusive sendo, por parte da doutrina de direito internacional, essa não observação dos direitos humanos uma forma de você relativizar até mesmo a independência e a soberania de outros países, né? Bacana? A autodeterminação dos povos, também essa ideia que cada povo deve determinar-se, cada povo deve dirigir a sua vida nacional da forma que bem entender, então o Brasil também não deve se meter, né? E isso vai desaguar aqui no inciso 4º, que é não intervenção, quer dizer, o Brasil não deve intervir em outros países, em assuntos de outros países. 5. A igualdade entre os estados, né? Buscar essa igualdade entre os estados. A defesa da paz, né? Evitar as guerras, evitar os conflitos, né? Que vai desaguar no 7, que é a solução pacífica desses conflitos, de eventuais conflitos pela defesa da paz. O repúdio ao terrorismo, né? O repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? Então, isso também rege o Brasil nas suas relações internacionais.
a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, então a gente vai buscar o progresso da humanidade com a cooperação, e a concessão de asilo político, né? Não vamos falar muito sobre isso, mas o que é o asilo político? É você receber uma pessoa que está sendo perseguido em um outro país por conta de divergências políticas, né? Por conta de uma perseguição política a partir das suas ideias, tá? E o parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o próprio Constituinte já falou o seguinte: olha, nós temos que nos aproximar da América Latina, né? Nós temos que buscar uma integração. Significa que o Brasil vai se submeter à América Latina ou que nós vamos criar um novo país, né, com toda a América Latina? Não. Simplesmente buscar integração com os povos da América Latina, né? O que a gente percebe? Se você já viajou para o exterior, para a América Latina, principalmente falando Argentina, Chile, Uruguai, México, você percebe que há uma integração maior entre os países da América Latina e o Brasil não é tão integrado assim, muito por conta da língua, né? O idioma é uma barreira grande. Mas, por exemplo, você vê que as notícias, a TV, há uma relação mais de irmandade entre os povos da América Latina, e o Brasil fica um pouco excluído nesse sentido. Então, o Constituinte quer o quê? Que o Brasil busque essa integração política, social e cultural, né? Ou seja, que a gente se relacione bem com os nossos irmãos aqui da América Latina. Exemplo disso são os tratados, né? Por exemplo, o Mercosul e outros tratados que nós temos aí econômicos e políticos com os demais países que compõem a América Latina. Legal? Basicamente isso. Esses são os 4 primeiros artigos da Constituição que trazem definições muito importantes, basilares do direito constitucional. A partir de tudo isso que a gente viu aqui, né, as demais normas constitucionais vão se derivar, né? Como, por exemplo, um princípio muito importante, um fundamento, a dignidade da pessoa humana. Então, a pessoa humana tem que ser sempre valorizada, ela não pode ser instrumentalizada. E isso vai derivar de diversos dispositivos constitucionais, em especial do artigo 5º, que valorizam a pessoa humana, e assim por diante. Então, toda a Constituição, ou melhor, todo ordenamento jurídico deve estar de acordo com esses 4 artigos aqui. São princípios fundamentais, né, da República Federativa do Brasil. Então, nós temos essa divisão desses princípios em 4 princípios, né, em 4 grupos, né? Princípios fundamentais, né, da República Federativa do Brasil, o princípio da separação dos poderes, artigo 1º, né, artigo 2º, separação dos poderes, artigo 3º, os objetivos que nós estamos perseguindo, e o artigo 4º, que são os princípios que regem as relações internacionais. Esses 4 artigos são muito cobrados na literalidade, o que está escrito. O que o examinador da prova vai tentar fazer com você? Ele vai tentar te confundir princípios que regem as relações internacionais com os princípios fundamentais, com os objetivos e assim por diante. Então você tem que estar ligado, tem que entender qual que é a estrutura e tentar decorar, né? Tem que ler bastante, várias vezes, esses dispositivos. A maioria dos concursos cobra isso, né? Cobra esses 4 primeiros artigos da Constituição. A maioria dos concursos cobra. Não são todos que cobram. Por exemplo, PF não cobra, né? PRF já cobra. Outros concursos, a maioria deles cobram, mas alguns não vão cobrar. Você tem que fazer o quê? Ler o edital, observar seu edital, analisar seu edital. Bacana? E para você já aquecer os motores, depois desse falatório todo aqui, dessa introdução, friso com você, tudo que eu falei aqui foi superficial. Eu não tenho tempo hábil para aprofundar esses temas. Por quê? Tudo isso aqui que a gente falou demanda muita doutrina, tem vários desdobramentos, enfim, eu só quis trazer para você aqui uma ideia geral, um âmbito geral. Por isso que a nossa aula chama-se Começando do Zero. São itens iniciais, só para que você seja apresentado ao direito constitucional, que você tenha o primeiro contato, tá? Então tudo isso aqui, né, tudo isso que a gente falou, desde daquela parte da teoria geral, explicando para você o que é a Constituição, tem muita coisa para você estudar ainda, para você aprofundar, e com relação também a esses 4 artigos também tem, porque você pode querer estudar ali a federação, como que ela se dá, forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, regime democrático, regime de governo, enfim, regime político. Você pode desdobrar isso em vários outros temas, a própria ideia de soberania, a própria ideia de cidadania, o que isso significa de fato, quais são os reflexos que isso tem na Constituição, a separação de poderes, funções típicas e atípicas, controles entre os poderes,
a questão dos pesos e contrapesos, né, das balanças entre os poderes e outros, controles recíprocos, check and balances, enfim, tem muita coisa que deriva desses dispositivos. Mas isso aqui que a gente falou hoje, isso que a gente falou agora, já é muita coisa, já responde várias questões e vários itens de prova. Então, muita coisa, só isso que a gente falou. Então, isso que é a ideia também que você tem que ter. Você que está começando a estudar agora, você tem que ter estratégia de estudo. Não adianta você estudar nem a mais, nem a menos do que cai na sua prova. Então, dependendo do nível da sua prova, vai ser o nível de profundidade que você vai ter que ter. Geralmente, com relação a esses 4 artigos, a literalidade vai ser suficiente para 80% das provas. 80% das questões vão cobrar apenas esses dispositivos. E é isso que eu vou te provar agora, fazendo algumas questões recentíssimas, todas de 2020, para você ver como que caem, né, em diferentes concursos, em diferentes tipos de concursos, esses 4 primeiros artigos. Acompanha comigo aí a leitura. Vamos lá. Rapidinho também para a gente finalizar a nossa aula, né? Veja, ó, PM da Bahia 2020. IBFC é a banca, né? O artigo 4º da Constituição Federal preocupou-se fundamentalmente com a definição dos princípios que devem orientar o Estado brasileiro nas suas relações internacionais. Nesse ponto, cumpre sublinhar que o relacionamento do Estado brasileiro com países estrangeiros ou organismos internacionais constitui-se de atos identificadores da soberania do país no plano internacional. Leia atentamente os itens abaixo, nos termos da Constituição de 88, e assinale a alternativa que não contém um princípio regente das relações internacionais brasileiras. Então perceba que ele quer o quê? Ele quer o que não está entre os princípios citados lá no artigo 4º da Constituição. Bacana? Letra A. Pluralismo político, né? O pluralismo político está entre os 10 incisos do artigo 4º? Não. Ele vai estar lá no artigo 1º, inciso 5 da Constituição. É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e não um princípio que rege as relações internacionais. Veja, o que eu te falei? A banca, o examinador vai tentar fazer isso, confundir você entre essas diferenças, entre a colocação de cada um desses princípios, do artigo 1º ao artigo 4º. Então isso aqui não está nesse rol. Vamos ver os demais. Prevalência dos direitos humanos? Sim, está no artigo 4º. O repúdio ao terrorismo e ao racismo? Beleza. A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade? Também está lá. E o asilo político também. Então, nós não temos o pluralismo político como um dos princípios que regem as relações internacionais. Apenas a concessão de asilo político. Legal? Então, gabarito da primeira aqui, letra A. Veja, é questão de atenção, né? Você tem que entender e ler e reler até você decorar mesmo quais são essas diferenças, né? Ora outra 2020, né? Na Judiciário do Tribunal de Justiça do Pará. Assinale a opção que apresenta um princípio que rege as relações internacionais do Brasil. Ó, de novo, ele quer um que rege as relações internacionais. Artigo 4º, veja. Estou fazendo com você só questão nova, só questão 2020. A prevalência dos direitos humanos, né? A gente já viu ali, né? Vamos ver os demais. A garantia do desenvolvimento nacional? Não, isso aqui é um objetivo, está no artigo 3º, né? A garantia do desenvolvimento nacional. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? Isso aqui é o que? É um fundamento, está no artigo 1º, né? O pluralismo político também está no artigo 1º, né? Também está no artigo 1º. E a construção de uma sociedade livre, justa e solidária está lá no artigo 3º. Não é verdade? Está lá no artigo 3º. Então, o gabarito da nossa questão é a letra A. Né? A prevalência dos direitos humanos é um dos princípios que rege, sim, as relações internacionais do Brasil. Veja, a questão do SEBRASP, né? O temido CESP. Só que essa aqui é de múltipla escolha. Geralmente o CESP faz questões de certo ou errado, né? Vamos para a próxima. 3, né? Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Isso aqui também é de 2020, essa questão também é novinha. Os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil encontram-se enumerados de forma expressa nos artigos 1 ao 4º da Constituição Federal de 88. Acerca desse tema, assinar a alternativa correta. Vamos lá.
São fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania, beleza. A cidadania, também. Dignidade da pessoa humana? Sim. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa? Também. Pluralismo político? Também. E o desenvolvimento nacional? Não. Aqui não. Né? Veja que questão maldosa, né? Isso aqui é um objetivo. Está lá no artigo 3º. Então lembre o seguinte, lembre-se do bom e velho sociedivalu, né? Ó, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização, valor social do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Pluralismo político. Então, desenvolvimento nacional não está nesse rol. Então, errada. Promover o bem de todos, sem preconceito de raça, origem, sexo, cor. Não, né? E quaisquer outras formas de discriminação consiste em um dos princípios que a República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais? Não. Isso aqui é o artigo 4º, né? A gente acabou de falar aqui. E ele está trazendo isso aqui, que são os objetivos lá do artigo 3º. Então, também incorreto. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais é um dos objetivos fundamentais do Brasil ao lado da igualdade entre os estados. Opa, até aqui estava certo, né? De fato, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades é um objetivo, mas a igualdade entre os estados está lá onde? No artigo 4º, dos princípios que regem a relação internacionais, né? Então, incorreta. São princípios que o Brasil rege nas suas relações internacionais. A não intervenção, legal. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, também. E a concessão de asilo político, beleza. Certinho essa aqui, ó. Também tratando lá do artigo 4º. Veja que eu falei para você, as bancas vão fazer isso. Vão tentar te confundir entre os objetivos, os fundamentos e os princípios que regem as relações internacionais. Então tem que ficar bem ligado. Vamos para a próxima. É correto afirmar sobre os princípios fundamentais. O pluralismo político afasta a possibilidade de fusão entre partidos políticos? Não. Né? O que significa o pluralismo político? Ele vai além de partidos políticos. É a manifestação de você manifestar o seu pensamento, de você ter sua ideologia, de você ter a sua forma de pensar. Então isso não tem nada a ver com a possibilidade ou impossibilidade de fusão de partidos políticos. É muito maior do que isso, esse princípio. A soberania e a cidadania são uns dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Opa, né? Isso aqui é artigo 1º, né? Soberania e cidadania, né? É, inclusive, os dois primeiros, né? Os dois primeiros incisos do artigo 1º. Inciso 1 e inciso 2, né? Soberania e cidadania. O SOCI, né? Do sociedivalu, que você vai decorar assim. Isso aqui até então está errado. Informação importante, quando você for fazer questão de concurso, sempre tenta eliminar, né? Não vai marcando a certa, vamos eliminando as erradas, vamos ver as demais, né? O princípio da independência nacional deverá ser exercido com parcimônia para não afastar o investimento estrangeiro? Não, né? Nós temos que preservar a independência nacional independente de investimento estrangeiro, tanto que a própria Constituição traz algumas vedações com relação a investimentos estrangeiros, como por exemplo em partido político. O partido político não pode receber investimento, não pode receber recursos de outro país, justamente para preservar a nossa soberania e a nossa independência nacional. Então, nada a ver. A independência entre os poderes da União não limita a prevalência do Executivo sobre o Legislativo e o Judiciário, não. O que fala o artigo 2º? Que são poderes independentes e harmônicos entre si. Então, nenhum desses poderes tem prevalência sobre os demais. Então, incorreto. Todos eles são independentes entre si. No exercício de suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil repudiará a concessão de asilo político? Não. Vai repudiar o quê? O racismo, né? O racismo e o terrorismo, e vai conceder asilo político. Então, incorreto. O gabarito da nossa aqui é letra B. Vamos lá. 5. Certo ou errado aqui da banca Quadrix, né? Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a soberania. Vamos parar aqui. Tá certo? Sim. Né? Artigo 1º.
inciso 1. Em âmbito internacional, isso significa que o Brasil se encontra em igualdade com os demais estados independentes. Perfeito, né? Veja, ele não falou que a soberania é um atributo, né, é um princípio que rege as relações internacionais. Ele simplesmente falou o seguinte, olha, o Brasil é soberano, então, quando ele se relaciona com outros países, ele tem esse grau de igualdade, né? Ele também é independente com relação aos demais, ele não se subordina a nenhum outro. Isso aqui tá certo? Sim, certinho. Beleza? Sexta. A dignidade da pessoa humana que assenta o reconhecimento da proteção individual, não só em relação ao Estado, mas também diante das demais indivíduos, tá certo? Sim. A dignidade da pessoa humana é um princípio basilar do ordenamento jurídico que visa justamente defender a sua essência, não com relação apenas ao Estado, mas também com outros indivíduos. Apesar de ser importante, não é considerada como um fundamento da República Federativa do Brasil. Opa, como não? É sim. É um dos fundamentos. A dignidade da pessoa humana, ó, SOCIDI. Esse dia é o quê? Dignidade da pessoa humana, né? VAPO. Então, esse dia é dignidade. Então, errado. Está lá no artigo 1º da CF, né? Sétimo. O Estado democrático tem como direitos garantias fundamentais, dentre outros, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, não deixando nunca de zelar o servidor público, principalmente do que está no parágrafo único da CF de 88, em seu artigo 1º. Então, veja, ele quer que você aqui, justamente, o texto do artigo 1º, parágrafo único da Constituição. O que fala no artigo 1º, parágrafo único? Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Basicamente isso, você tinha que recordar isso, né? O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor? Não. Isso aqui está disposto lá no artigo 5º da CF, tá? República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina? Não. Isso aqui está no artigo 4º, parágrafo único da CF. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Perfeito. Isso está no artigo 1º, parágrafo único da CF. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor? Não. Isso aqui está no artigo 3º, né? E a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é do artigo 5º, né? O caput do artigo 5º, tá? Isso aqui. Portanto, nosso gabarito, letra C. Legal? Então veja o que eu te falei, né? A maioria das bancas cobra o quê? Literalidade. Literalidade. Oitavo, né? A República Federativa do Brasil é composta por 3 poderes, independentes e harmônicos entre si. Quais são esses 3 poderes? Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Vamos ver se a gente encontra ele aqui, ó. Letra B, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. Só isso que ele quer saber de você, né? Só isso que ele quer saber de você. Então, tranquilinha a questão também. Nova, recente. Precisa falar, pô, isso não cai, isso é muito fácil. Não, cai ali, ó. Caindo em 2020. Olha lá. Os fundamentos são a base e os pilares do nosso ordenamento jurídico. Assinale a alternativa que não contenha um fundamento da República Federativa do Brasil. O que é o fundamento? Lembre-se sempre, artigo 1º, né? O pluralismo político é um fundamento? É o plu, né? Sócio de vá, plu. É o plu do nosso esqueminha, nosso mnemônico. Dignidade também é um fundamento, então tá errado. Valor social do trabalho da livre iniciativa também é. Agora, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, isso aqui é o quê? Isso aqui é um objetivo, né? Tá lá no artigo 3º. Então, ele quer o que não é, gabarito letra D. E, por fim, né? Questão número 10, também 2020, né? Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, dos princípios fundamentais, assinale a alternativa incorreta. Né? A concessão de asilo político é um princípio da República Federativa do Brasil nas relações internacionais? Sim. É o artigo 4º, inciso 10, né? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Certo.
Artigo 4º, né? Parágrafo único, né? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição, né? Exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição, certo? Certo. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição, né? São poderes da União, dependentes e harmônicos entre si. Opa, dependentes não, eles são independentes, né? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Detalhe só aqui nos dependentes, é independente. Então veja como os caras são maldosos, né? Isso aqui é o artigo 2º, né, da CF. Então o erro está aqui, ele quer a incorreta, portanto gabarito letra D. Belezinha? Tranquilidade? Então a ideia nossa aqui hoje foi essa, né? Foi essa, trazer para você uma introdução ao direito constitucional, algumas noções gerais sobre direito constitucional. Então eu peço também, novamente, a sua compreensão de que essa aula não é uma aula que visa esgotar nenhum assunto, visa aprofundar nada. É uma aula bem superficial. Eu quis trabalhar com você com alguns conceitos gerais, conceitos abstratos, só para você ter uma ideia do que é o direito constitucional e também trabalhar com você, né, o texto da Constituição, né, nem que seja inicialmente, para você já ter um contato com o texto e também com algumas questões. Então nós fizemos 10 questõezinhas aqui, recentes, 2020, apesar do Covid, teve pouco concurso, mas vejam a quantidade de questões que cobram só isso que eu te falei hoje aqui, né? Só esses 4 artigos, você conseguiria resolver elas tranquilamente. Então já é um passo inicial, já é um primeiro caminhar na sua preparação para concursos públicos, tá? Então, mais uma vez, te parabenizo aí pela iniciativa de iniciar os estudos. Não é algo fácil, não é algo tranquilo, vai te demandar bastante tempo, vai te demandar bastante concentração, bastante entrega, bastante abstenção, mas eu posso te garantir que vai valer a pena. Eu já fui aprovado em alguns concursos aí na minha carreira, como por exemplo na Polícia Federal 2014, Defensoria Pública da União, Delegado de Polícia Mato Grosso do Sul, Defensor Público Federal, Instituto Federal de Educação, para auditor do Tribunal de Contas. Eu já passei alguns concursos aí na minha carreira aí, então eu posso te falar com propriedade de alguém que já passou por onde você está passando hoje, que esse caminho é árduo, esse caminho é difícil, mas valerá muito a pena, tá? E você não pode o quê? Desistir. Quem passa em concurso é quem não desiste, tá? Não é gênio, não é pessoas acima da média, não são inteligentes, não são gênios de maneira alguma. Pelo contrário, quem passa em concurso público é o esforçado, é o cara determinado, é o cara disciplinado. Geralmente o cara que é muito inteligente acaba não agregando esses atributos e acaba desistindo no meio do caminho. Legal? Então, se dedique, se esforce, né? Uma palavra para você aqui, ó. Nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência não é um ato, mas um hábito. Legal? Então, para você alcançar a excelência, você tem que criar o hábito, a disciplina, né? A disciplina que vai lhe trazer a liberdade. Beleza? Mais uma vez, meu Instagram aqui para você que quiser me seguir, @prof.onesioandrade. Espero que você tenha gostado da aula. Espero que eu tenha feito essa introdução para você de maneira tranquila, de maneira simples. Essa aula é para quem está começando a estudar, então se você já está na pegada, já tem algum conhecimento, talvez ela fique aquém daquilo que você precisa de conhecimento, mas nós fizemos esse projeto de começando do zero, pensando em quem está iniciando, pensando em quem está nos primeiros passos. Então essa é a nossa ideia, te apresentar o Alphacom, te apresentar o conteúdo e te trazer aí alguma base, alguma possibilidade de continuação nos seus estudos. Legal? Então, muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência, pela sua confiança no nosso trabalho. Agradeço enormemente sempre que você deposite na gente a sua confiança e eu espero sempre estar alimentando e mantendo a sua vontade de estudar, de melhorar de vida, de buscar novos objetivos. Beleza? Então, muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Continue firme na caminhada e força e honra sempre.